Diz assim a palavra de Deus: disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Feche os seus olhos, abra o seu coração, oremos ao nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos. A igreja do Senhor te adora e te adora com gratidão. Com base nessa gratidão, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e fará, pelas doutrinas maravilhosas da graça, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja há 164 anos. Desde aquele início, no dia 12 de agosto de 1859, quando um jovem que nem falava português, o Senhor o usou para que ele plantasse aqui a igreja presbiteriana, hoje presbiteriana do Brasil. Ajuda-nos, ó Deus, tenha misericórdia, para que nós possamos permanecer com esse coração grato, e portanto oferecendo ao Senhor uma adoração em espírito e em verdade. Que o nosso coração grato possa cada vez mais, incondicionalmente, confiar no Senhor, o Deus da providência, o Deus que dirige todas as coisas, todas as criaturas, todas as ações das criaturas, conforme a vontade, a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Ó Deus querido, em nome de Jesus, receba a nossa gratidão. E agora, Senhor, fala ao nosso coração, incentiva-nos, ó Deus, motiva-nos cada vez mais, encha-nos desta graça cada vez mais, para podermos continuar quebrantados diante do Senhor, com o coração gratos diante do Senhor, porque a cada manhã o Senhor renova as tuas misericórdias para conosco, a despeito de nós, apesar de nós. Muito obrigado, Deus. Agora também, fala ao nosso coração por meio da tua palavra, dá-nos a quietude, a reverência necessárias para podermos ouvir do Senhor, para tirarmos proveito da palavra santa, e ao sairmos daqui hoje, ó Deus, possamos sair transbordando deste conhecimento, desta alegria, com essa gratidão no coração, e ao longo dessa semana servir ao Senhor com integridade de coração. Ajuda-nos, ó Deus, em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos, conforme várias vezes já falamos hoje é dia de ações de graça, e portanto podemos, como o rei Davi, no Salmo 103, versículo 1 e 2, dizermos o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Numa outra versão, nenhuma de suas bênçãos. Conforme recentemente já até trabalhamos aqui a respeito do Salmo 96, o Salmo 105, o Salmo 106, que juntamente com esse Salmo 103 formam o quarto livro dos Salmos, com 18 salmos. E como expliquei aqui numa outra oportunidade, o quarto livro dos Salmos era um cancioneiro específico para ser usado no contexto da gratidão, no contexto das ações de graça. Até mesmo porque o pano de fundo desse quarto livro dos Salmos é exatamente aqueles acontecimentos lá registrados no primeiro livro das Crônicas, a partir do capítulo 13 até o capítulo 16, quando Davi desejou trazer para Jerusalém a Arca da Aliança. Depois de uma primeira tentativa frustrada e que foi muito dolorosa, agora ele faz as coisas conforme a orientação de Deus, e ali a gente aprendeu uma lição muito importante, que mesmo com boa vontade, nós precisamos fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, porque, como diz o ditado popular, de boa vontade o inferno está cheio. Então, mesmo que você tenha boa vontade, mas não obedece os preceitos de Deus, não vai dar certo.
Davi teve boa vontade, né? Os levitas naquele exato momento, mas não fizeram as coisas, não transportaram a arca conforme as orientações que Deus já tinha dado a Moisés, desde os dias de Moisés. Eles trouxeram a arca em cima do carro de bois e isso não podia. Os levitas tinham que conduzir a arca, tinham que carregar a arca. Aí nós tivemos aquele episódio da morte de Uzá, né? Quando o carro de boi, a roda bateu num determinada vala, determinado buraco, e a arca ia escorregando e caindo, e Uzá naquela afoitamento, naquela atitude até natural, ele corre para segurar a arca, para não deixar a arca cair, né? A preocupação dele para proteger a arca, e naquela preocupação ele encosta na arca, e aí ele é fulminado, ele morre naquele exato momento, ele por ter encostado na arca, e isso era inadmissível. Mas tudo porque não fizeram as coisas conforme a vontade de Deus. Mas depois, já no capítulo 16, Davi então agora havia entendido a lição, o profeta Natã também, e agora eles tomam todas as providências, convidam os capitães, convidam os chefes das famílias, organizam todos os sacrifícios, organizam o louvor, dá ordem para que o louvor conduzisse todas as coisas corretamente, e aí sim, Deus permite agora que a arca, saindo da casa de Obed-edom, onde havia ficado por 3 meses, ela agora transportada devidamente pelos levitas, com toda a reverência, a arca adentra as ruas de Jerusalém, a cidade luz, e para a alegria de Davi, para a alegria de todo o povo. E nesse contexto é que Davi vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhuma de suas bênçãos. E de fato esse é o desafio de todos nós, e todo crente verdadeiro, todo aquele que foi já lavado no sangue do Cordeiro, chamado das trevas para a luz, o coração dele precisa ser grato, porque antes disso ele estava morto nos seus delitos e pecados, o seu destino era o inferno, e isso irreconciliavelmente. De fato, a Bíblia diz que nós estávamos mergulhados, chafurdados no pecado, mas Deus, por sua graça, estendeu a sua mão e nos tirou de lá. Então isso já é o suficiente para você ficar o resto da sua vida, o restante da sua habitação nesse tabernáculo, que haverá de ser revestido em breve de incorruptibilidade, que haverá de ser revestido em breve de eternidade, para sempre habitaremos com o Senhor. Então isso já é motivo de sobra para em tudo, em todo o tempo, daqui até a volta de Jesus, nós vivemos com gratidão nos nossos lábios, com gratidão no nosso coração. Costumo dizer que o cristão verdadeiro, ele precisa ser um altar de gratidão. Seu coração tem que ser marcado pela gratidão. Já aprendemos aqui, também numa outra oportunidade, que sem gratidão no nosso coração, nossa oração não tem sentido, nossos louvores não têm sentido, a nossa adoração não tem sentido. Conforme acabei de dizer, a base para a verdadeira adoração, adoração em espírito e verdade, é um coração agradecido. Davi ensinou claramente que a gratidão é, sem dúvidas, a mola que mais estimula a obediência pactual. Um filho rebelde, desobediente, ele na essência é ingrato. Ninguém ingrato pode verdadeiramente obedecer. Por isso que a base estimulante da obediência pactual é a gratidão. Quanto mais gratos, mais obedientes seremos. Quanto mais obedientes formos, mais comprometidos estaremos com a obra do Senhor. Quanto mais comprometidos estivermos com a obra do Senhor, ou seja, o nosso coração na obra e a obra no nosso coração, nós vamos fazer mais, vamos fazer melhor, vamos fazer a diferença, a despeito da indiferença desse mundo no qual nos encontramos. É exatamente isso que encheu o coração de Simonton lá no século XIX. Exatamente isso. Portanto, hoje, quando nós comemoramos mais um aniversário da nossa igreja,
né? Centésimo, 64º aniversário, 64 anos. Nós precisamos, de fato, externar essa gratidão por tudo que Deus já fez, por tudo que Deus está fazendo e por tudo que Deus fará por meio desta igreja até a volta de Jesus Cristo. Então, nós realmente precisamos dizer como o salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Essa foi a convicção de Simonton. E por isso, esse texto que eu escolhi, Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29, esse texto é muito importante para nós. Trata-se de uma pequena parábola, narrada apenas por Marcos. Essa parábola você só vai encontrá-la no Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de Marcos. Embora pequena, ela produz aí, ela traz para nós, de fato, um profundo significado. De forma muito objetiva, essa parábola vai falar para nós a respeito da semeadura e germinação da semente, a respeito da maturação dos frutos e da colheita. Na verdade, o grande objetivo desta parábola é enfatizar a soberania de Deus no controle de todas as etapas. O mesmo Espírito Santo que agiu na vida do produtor, do agricultor, levando a convicção de que estava na hora de semear, e ele se dispõe e sai a semear, e o agricultor saiu a semear. Daí para frente também, todas as etapas, desde a germinação da semente, o crescimento da planta, a frutificação da planta, o amadurecimento da fruta e o tempo da colheita, tudo isto, e é exatamente isto que a parábola tem para nós, mostra a soberania de Deus, o controle de Deus. Por isso é que toda a glória tem que ser dele. Cumpriu ao agricultor, no contexto dessa parábola, apenas semear e no tempo certo colher, porque tudo aquilo que realmente tem o seu significado, Deus foi conduzindo todas as coisas. A despeito das várias interpretações desta parábola, ela essencialmente ensina para nós também a respeito da nossa obrigação de semear, da nossa obrigação de cuidar daquela planta que está crescendo e fazer isso com fé, fazer isso com determinação, fazer isso com resiliência. Como dizia Calvino, não devemos desanimar quando os resultados não são imediatos, visto que Deus é que está no controle de todas as coisas. Nos compete semear a semente e ser pacientes enquanto Deus faz a parte dele, ou seja, o processo de germinação, o desenvolvimento e maturação da semente. E devemos ser obedientes com o nosso trabalho, ou seja, dormir à noite, levantar de manhã e fazer tudo o que há para ser feito. Como a semente germina e no tempo de Deus, no tempo certo, ela estará já com fruto pronto para a colheita. Da mesma maneira, também nós podemos ter a convicção que no Senhor o nosso trabalho não será vão. Então, essa parábola tem isso para nos ensinar. Paulo entendeu isso, e mais tarde, naquele poderoso capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, falando da ressurreição, ele vai terminar o capítulo 15 falando exatamente isso. Queridos irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. O agricultor semeou, e ele teve no seu coração a convicção de que no tempo certo ele colheria os frutos daquilo que havia semeado. Na verdade, é isso mesmo. Nós podemos ver aqui um princípio eterno de Deus. O fruto é o resultado da semente. O fim está implícito no começo.
Esse é o Deus soberano de todas as coisas. Isso deixa claro para nós, é prova inexorável da sabedoria e da soberania de Deus. É por isso que Jesus diz: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. E o fruto vai ser inexoravelmente igual à semente. Então você pode ficar tranquilo. É por isso que mais tarde, escrevendo aos Gálatas, Paulo nos faz uma advertência muito séria a respeito do cuidado com a semeadura. O que semear? No contexto dessa parábola, a semente aqui é a palavra de Deus, o Santo Evangelho. No contexto de outras palavras, no mesmo nível, no mesmo contexto dessa aqui do capítulo 4 de Marcos, também a santa semente é o Evangelho. Lá aos Gálatas, Paulo está dizendo: aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então nós precisamos prestar atenção na semeadura. Por quê? Porque o fim está implícito no começo. O fruto é inexoravelmente igual à semente. Então, se você planta milho, vai colher milho. Você planta soja, vai colher soja. E isso é uma bênção. Isso prova realmente a inexorável sabedoria e soberania do Criador. Já pensou? Já pensaram vocês no nosso estado, um estado produtor de grãos? Agora a terra preparada, chegou o momento. E os nossos agricultores desse grande estado semearam soja, encheram o solo matogrossense de semente de soja. E de repente começa a nascer, chuchu, pepino, alguma coisa. Seria um caos total. Ele semeia soja e já pode negociar nas bolsas, porque tem a esperança de colher soja. Eles ficam, inclusive, monitorando os valores, os preços, o que eu posso fazer, se posso investir, porque ele tem a certeza que se colher, vai colher soja. Por isso que Paulo vai dizer: aquilo que o homem plantar, ele ceifará. Semente aqui é realmente a santa semente do Evangelho. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a santa semente à terra. E agora Deus, o próprio Deus, o Senhor dos Senhores, vai direcionar todas as coisas, e conduzir todas as coisas para o cumprimento da sua vontade eterna, do seu plano, do seu propósito eterno. Como eu disse, exatamente isso aconteceu há 164 anos atrás. 5 anos antes, então, 1855. Já ali no início dos chamados grandes avivamentos do século XIX, na América, Simonton, ele ouviu um sermão de Charles Spurgeon, e um sermão sobre missões. E a principal lição que Spurgeon estava trazendo naquele sermão é que missões é ontológica, tem a ver com o ser de Deus, e é a missão da igreja. Conforme disse aqui semana passada, missões nasceu no coração de Deus, faz parte da essência de Deus. Jesus é o maior de todos os missionários, ele foi enviado. O texto é bem claro, e ele mesmo atesta isso, mesmo depois da sua ressurreição. Quando, animando os seus discípulos, ele disse, João capítulo 20, assim como o Pai me enviou, missionário Jesus foi enviado. Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que enviou o missionário Jesus. Que coisa maravilhosa, que bênção, que bênção. E naquela época, 1855, ouvindo aquele sermão, o Espírito Santo de Deus encheu o coração daquele jovem Simonton. E ele sentiu o desejo, sentiu no seu coração a convicção de entregar sua vida ao Senhor para ser missionário. E desejou vir para o Brasil.
intensificou seus estudos, e uma vez concluídos os estudos, e ele ordenado, ele se apresenta ao presbitério para ser missionário, e deseja vir para o Brasil. Sob protestos de inclusive familiares e de alguns outros amigos, para que ele não viesse para o Brasil, porque, segundo as informações que chegavam à América naquela época a respeito do Brasil, dizia que aqui no Brasil era um lugar perigoso, era um lugar muito difícil, especialmente por causa da peste, da febre amarela. Pois bem, ao que Simeon responde para alguns familiares e para algumas pessoas que diziam para ele: você é muito jovem, o que você vai fazer lá no Brasil? Né? Certamente falando mais ou menos assim: lá no Brasil só tem onça, índio, febre amarela, lá é perigoso demais, fica por aqui, desenvolva um pouco mais. Né? Ele respondeu o seguinte, olha que coisa, está no diário dele: a única segurança está na submissão à vontade e aos propósitos divinos. Sob a direção de Deus, o lugar de perigo é lugar de segurança. Sem a direção de Deus, sem a presença de Deus, nenhum abrigo é seguro. Essa convicção de Simeon, ela é absolutamente bíblica para nós hoje. E é por isso que se completa essas palavras de Simeon dizendo o seguinte: o lugar mais seguro no mundo é no centro da vontade de Deus. Então, se você estiver submisso e obediente à santa, boa, perfeita e vontade de Deus, aquele lugar pode ser perigoso, mas ali é seguro para você. Mas se você estiver fora da vontade de Deus, você pode estar no castelo mais bem protegido. Lá é lugar de perigo. É lugar de perigo. E com essa convicção, Simeon agora embarca para o Brasil. E chega aqui na Baía da Guanabara, no dia 12 de agosto de 1859, com um firme propósito, com a convicção poderosa desse capítulo 4 de Marcos, para semear a santa semente em solo brasileiro. E antes mesmo de desembarcar, quando estava avistando a Baía de Guanabara, Simeon registra no seu diário, exatamente no dia 12 de agosto, ele registra as seguintes palavras: sinto-me encorajado pelo aspecto das coisas e esperançoso quanto ao futuro. Existem indicações claras, estou convicto de que um caminho está sendo aberto aqui para a proclamação do Evangelho. Realmente, aquele jovem estava convicto e nada poderia mudá-lo de direção. Nada, absolutamente nada. Ele olhou para aquela beleza, né, da Baía de Guanabara e diz: de fato, estou encorajado, estou realmente encorajado com o aspecto daquilo que eu estou vendo. E também esperançoso em relação ao futuro. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu creio que Deus vai honrar o meu trabalho aqui nesta pátria, a despeito das dificuldades. Com certeza, Simeon estava olhando para o pastor, o soberano pastor, o grande e poderoso pastor, e não para as dificuldades, as adversidades propriamente ditas. Ao ponto de, com convicção, dizer: eu creio que uma porta está sendo aberta para a proclamação do Evangelho nesta terra. Desembarca e começa o seu trabalho aqui. Mais ou menos, ao todo deu 8 anos, mas efetivamente podemos dizer um pouco mais de 7 anos, porque por volta de 1863 ele volta aos Estados Unidos para visitar a sua mãe, que segundo as notícias estava muito doente.
E ele então volta com a esperança de levar algum consolo para a mãe dele e ficar com ela um certo tempo. Mas quando ele chega aos Estados Unidos, a mãe já tinha morrido e já estava sepultada. E ele não pôde então reencontrar com a sua mãe. Muito triste, mas confiado no Senhor. E Deus consola o coração dele lhe dando uma esposa. Até essa época ele era solteiro ainda. E aí ele conhece Ellen. E Deus enche o coração dele com essa graça especial. E eles se casam. E ele retorna para o Brasil agora trazendo a jovem esposa. Em seguida, ela engravida e uma gravidez muito difícil. E quando a criança nasce, uma menina, 9 dias depois do nascimento, em virtude de todas as complicações daquela gestação e do parto também, Ellen falece, veio morrer. Aquele jovem pastor, aquele jovem missionário, que já enfrentava as lutas naturais do ministério, já enfrentava a dor do luto pela mãe, aquela alegria agora de um casamento, que logo adiante é frustrada pela morte da jovem esposa. E ele resolve então colocar o nome na filha, o mesmo nome da mãe falecida. E a garota passou a se chamar Ellen Murdock Simonton. Isso não foi suficiente para barrá-lo, para desanimá-lo. Não, ele continuou trabalhando. E Deus honrou o seu trabalho. E nós hoje somos testemunhas vivas do seu trabalho, né? De fato, ele realizou uma grande obra, organizou uma grande igreja, nossa igreja do Rio de Janeiro, fundou um jornal. Como eu disse para os adolescentes e jovens agora recente, né? Naquela época não tinha internet, não tinha, né, o Zap da vida, etc., né? E essa apologia geralmente era feita por meio de jornais, da escrita. E ele então trata de fundar um jornal para poder divulgar a fé protestante, a fé cristã, esclarecer as principais doutrinas. E foi realmente uma grande bênção a existência desse jornal, que receberam o nome de Imprensa Evangélica. Logo depois ele organiza um presbitério, organizou um seminário e fez uma obra poderosa. Mas, no dia 9 de dezembro de 1867, agora com apenas 34 anos de idade, tomba na cidade de São Paulo o jovem missionário, vítima de febre amarela. Probabilidade de ser febre, como é que é? Não, febre amarela. Mas você me falou qual? Malária. Malária só na Amazônia. Ele não foi para aquela região, né? Febre amarela. E foi sepultado aqui no Brasil. E aí tem um detalhe muito interessante. Aquele jovem, ele colocou o coração na obra e a obra no coração. Ele veio para o Brasil e o seu coração ficou sepultado aqui, na nossa terra. Ele amou o Brasil. Portanto, é de fato um grande testemunho. Mas tem uma palavra a respeito dele que me chamou muita atenção. Quando ele estava nos seus últimos momentos de vida, mas ainda lúcido, certo de que morreria mesmo, ele foi visitado por sua irmã, Elizabeth. Elizabeth havia se casado com o reverendo Blackford, que nessa época era o pastor, fundador e pastor da igreja em São Paulo, igreja presbiteriana em São Paulo. Elizabeth vai visitar o irmão
e pergunta para Simon, no seu leito de morte, pergunta para ele: Simon, o que será dos crentes e do trabalho que você está deixando? Simon responde: Deus levantará alguém para tomar o meu lugar. Deus fará o seu trabalho com seus próprios instrumentos, e me cumpre apenas descansar nos seus braços eternos. E morre. Que bênção. Que bênção. E nós somos herdeiros desta convicção. Nós somos. É por isso que hoje, com 164 anos, nós agradecemos a Deus. Uma igreja que tem 164 anos de história no Brasil. Na verdade, uma história que passa de 500 anos, que é a história da Reforma Protestante do século XVI. E hoje, pela graça de Deus, de fato essa semente, ela germinou e produziu a 30, 60, 100 por um. Somos hoje 90 sínodos. Temos hoje no Brasil já quase 400 presbitérios, mais de 5.000 igrejas espalhadas pelo território nacional, com mais de 5.000 pastores servindo ao Senhor por todo esse Brasil. Realmente um grande trabalho. 164 anos de uma igreja que tem e continua tendo a Bíblia Sagrada como inerrante, como infalível, palavra de Deus, como a nossa única regra de fé e prática. Uma igreja que tem na sua estrutura teológica a doutrina da soberania de Deus como basilar, como coluna principal, e entendendo que de fato Deus controla todas as coisas e todas as ações de todas as suas criaturas. Nada foge ao controle de Deus, desde os micro-organismos até os corpos celestiais, os grandes corpos celestiais. Deus controla todas as coisas. Isso nós cremos firmemente, nós entendemos. 164 anos de uma igreja que entende que a salvação é apenas pelo sacrifício gracioso de Jesus e recebido pela fé. Pregamos isso com convicção e entendemos por fim que toda glória tem que ser dada a Deus. Só Ele é digno de receber toda a honra, toda glória e todo louvor. Por isso, meus queridos irmãos, que diante dessas lições maravilhosas, de homens como Sarto Pioneiro e de tantos outros que vieram para cá e não voltaram para sua terra mais, foram sepultados em solo brasileiro. Tantos outros que passaram por lutas, por adversidades, quantos foram perseguidos, quantos morreram aqui ao longo desses anos, para que hoje nós pudéssemos ser herdeiros deles e cooperadores com eles, seguindo com essa obra até a volta do Senhor Jesus. Por isso é que nós podemos dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Meus queridos irmãos, essa é a história da nossa igreja presbiteriana, que tem o nome de presbiteriana por causa do governo dos presbíteros. E recebemos esse nome por causa do intenso trabalho dos presbíteros na Escócia. Lá na Escócia, aqueles presbíteros realmente entendiam que eram pastores missionários, homens que dedicaram a sua vida, homens que morreram, que quedaram no fronte da batalha. E a sociedade observou aquilo, percebeu aquilo e acabou apelidando a igreja de presbiteriana, a igreja onde os presbíteros governam. Por causa do governo dos presbíteros, nossa igreja tem o nome de presbiteriana, mas é herdeira da reforma, é uma igreja reformada, é uma igreja que desde o século XVI vem testemunhando, vem confessando, vem proclamando as verdades levantadas pelos reformadores desde o século XVI. E hoje, para nós, estamos aqui, que herdamos essa herança,
e que devemos levá-la adiante até a volta de Cristo. Para nós a palavra, Mateus 13:3. Mateus 13:3. Eis que o semeador saiu a semear. Nós precisamos continuar semeando. E aí que está, né? E o propósito da própria parábola de Marcos capítulo 4. A glória de Deus, a soberania de Deus. Nós semeamos. E muitas vezes Deus nos dá a graça de colher os frutos daquela semente que nós semeamos. Mas muitas vezes outros vão colher aqueles frutos e vão semear para outros colherem e assim por diante. Porque a glória sempre será daquele que tem poder para fazer a semente germinar, para os frutos brotarem e amadurecerem. É assim que Paulo ensina, e é assim que nós devemos seguir. Estamos com 164 anos. Cronologicamente estamos entrando em dias, mas ainda há muitas terras para serem conquistadas. Muitas terras. Mais da metade dos municípios do Brasil, dos quase 6 mil municípios no Brasil, 5 mil e tantos municípios, né? Mais da metade ainda não tem trabalho presbiteriano. Então nós precisamos continuar semeando a santa semente. Missões continua sendo ontológica, ou seja, continua partindo do coração de Deus e continua sendo a missão da igreja. Missões de Deus, a missão da igreja. É tempo de crescer até os confins da terra. Feche os seus olhos e faça a sua oração. Agradeça a Deus a oportunidade de fazer parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, do reino de Deus, de servir ao Senhor nessa igreja. Desde os primórdios, comprometida acima de tudo com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Vocês viram eu perguntar para as pessoas que estavam sendo recebidas hoje, que foram recebidas hoje, se elas prometem obedecer às autoridades da igreja, enquanto elas permanecerem fiéis às Escrituras. Porque a autoridade sobre todos nós é a palavra de Deus. As antigas doutrinas da graça, que professaram e pregaram os nossos pais, continua sendo o nosso compromisso de professá-las e proclamá-las ainda hoje.